Olá, criptomaníacos! O urso representa mercado em queda. E já aceitamos que estamos no mercado em queda. Mas temos que medir o tamanho desse urso. Será que estamos falando de um urso panda, pequenininho e pouco ameaçador, ou de um urso polar enorme, que pode realmente devastar a nossa carteira de criptomoedas? É isso que vamos analisar logo após a vinheta. No mercado tradicional, quando acontece uma queda de 20% ou mais, geralmente associam isso à entrada num bear market, ou seja, num mercado de urso, mercado negativo. Isso não é tão fácil de ser medido no Bitcoin, porque uma queda de 20% no Bitcoin é uma coisa que acontece, sei lá, toda segunda-feira, né? Toda semana a gente tem uma queda forte ou uma subida forte, então é muito mais difícil a gente medir se estamos realmente num ciclo de baixa ou num ciclo de alta quando falamos sobre Bitcoin. E nesse vídeo de hoje eu quero passar para vocês a minha visão sobre esse momento que a gente está vivendo, que é um momento que eu diria crítico. Alguns de vocês vão lembrar lá quando o Bitcoin estava rompendo aquele suporte da região dos 52 a 50 mil dólares, eu falei, pessoal, a parcela do meu capital que eu uso para fazer trade, que é a menor parcela, eu vou vender, eu vou sair fora, porque rompeu esse suporte importante, eu acho que a tendência é dar um mergulho. E isso realmente foi positivo para mim. Apesar da maior parcela do meu capital, eu colocar na carteira fria para hold e cair como todo mundo caiu nesse momento. E agora é um outro momento onde a gente pode definir ali uma saída, né? Um suporte, caso seja rompido, a tendência é de um mergulho maior e realmente afundar num bear market, num ciclo de baixa que pode durar muito mais tempo. Então esse vídeo é muito importante que você acompanhe do início até o fim para entender o que eu estou falando. E claro, não esquece de deixar aquele like porque é um conteúdo que dá muito trabalho para ser feito. Vamos começar aqui no gráfico diário do Bitcoin para vocês entenderem o conceito do que eu estou falando, tá? O que está segurando a gente nesse momento, tá? E você que está comprado em Bitcoin pode esperar enquanto a gente estiver nesse cenário. É isso aí, vocês estão vendo paralelas formando aqui um canal de alta. Notem que a gente continua formando topos mais altos, ó, cada seta vermelha aqui num ponto mais alto, e fundos também mais altos. Cada fundo aqui está ficando mais alto do que o anterior, incluindo o fundo atual que bateu aqui na região dos 33 mil dólares. Essa ainda é uma formação positiva no gráfico diário, tá? Então, é assim, o último fio de esperança da gente ter uma retomada mais rápida nesse período de baixa que a gente está passando. Se o Bitcoin encontrar um fundo, como encontrou aqui, e começar a subir como está subindo no momento, ele está aqui ao redor de 37 mil dólares, depois de pegar os 33 mil dólares, então parece uma recuperação muito similar ao que aconteceu aqui, né? Ao encontrar o fundo desse canal, ele volta a subir. Está acontecendo isso nesse momento, tá? Então, se isso continuar e o Bitcoin voltar e testar aqui a linha tracejada amarela no meio do caminho, como aconteceu em todas as outras vezes onde ele pegou no fundo, é positivo, porque o preço subiria aqui pelo menos até aqui os 48, 49 mil dólares, tá? Onde pode sofrer resistência, como sofreu dessa vez aqui e dessa vez aqui, ou pode romper e ir buscar o topo desse canal, que seria uma nova alta histórica, tá? Então a gente precisa aguardar esse momento. Agora, se rompe para baixo desse canal aqui, o que não acontece desde lá do início, né, desde janeiro de 2021, aí é problemático, porque a tendência é mata essa formação de fundos mais altos e aí o preço tende a dar uma afundada bem mais cruel aqui nesse gráfico. No momento está positivo porque está subindo, retomou a alta após encontrar esse fundo aqui, como a gente falou. O fundo está nos 32 mil dólares, então esse é o valor, digamos, para a saída. Se o Bitcoin cai abaixo dos 32 mil dólares, eu sugiro que você pegue a sua parcela que você usa para trade e saia fora, porque, na minha visão, vai cair mais feio, tá? Por romper aqui um padrão gráfico que vem desde janeiro de 2021. Por enquanto, tudo ok, não precisa se desesperar, não faça nada, porque não vale a pena nesse momento. Se você segurou até aqui, continue segurando.
Esse mesmo padrão gráfico de paralelas vocês encontram no gráfico semanal. Então, ele sobe, encontra resistência no meio desse canal, né? Às vezes ele cai. Quando consegue romper a linha amarela do meio do canal, aí ele vai lá no topo, tá? Resistência, resistência, volta a cair. Se rompe para baixo do meio do canal, ele busca o fundo. Volta a subir, se rompe o meio do canal, a linha amarela, ele sobe até encontrar o topo do canal. E aqui foi a mesma coisa. Caiu, suporte, suporte, suporte em cima da linha amarela, do meio do canal. Quando rompeu para baixo do suporte, perdeu o suporte, ele vem buscar o fundo como veio buscar aqui, mas está subindo como vocês estão vendo. Por enquanto, como eu disse para vocês, positivo. O problema é romper os 32 mil dólares lá embaixo. Outra coisa que parece indicar o esgotamento dessa queda é o RSI. Eu vou puxar o RSI aqui embaixo para vocês. Notem como o RSI encontrou essa linha vermelha aqui, que é um padrão que a gente está tendo do RSI desde 2018, né? Final de 2018. Então, notem que ele sempre encontra um fundo, sobe, encontra um fundo como encontrou novamente em março de 2020, sobe, e agora está encontrando esse fundo um pouquinho mais alto. Ou seja, fundos também mais altos, e ele encontrou esse fundo. Mas mesmo se você desconsiderar esse padrão, né, essa linha vermelha aqui, notem que o esgotamento do RSI é sempre ao redor desta linha aqui dos 30, 35 de RSI, tá? Então vocês vão perceber, aqui em março de 2020, ele parou de cair justamente ao encontrar os 33 aqui no semanal, né, no RSI semanal. Aqui em 2018, né, o fundo do poço, depois da alta histórica, foi exatamente nessa linha de 30 aqui do RSI. Mesma coisa lá em 2014, né, depois da alta histórica de 2013, ele encontra um fundo justamente nessa região do 30 de RSI. Então pode ter mais queda? Pode, mas estamos próximos de um esgotamento. Então faz sentido que a gente encontre um fundo mais ou menos nesse ponto que a gente estava aqui. Então, por enquanto, faz sentido a gente aguardar uma recuperação do Bitcoin. Aquele rompimento dos 32, como eu falei para vocês, aí sim seria muito mais preocupante nesse momento. Outra coisa interessante no gráfico semanal são as bandas de Bollinger, que eu já trouxe para vocês em vídeos recentes aqui do canal, falando que o Bitcoin encontra o topo exatamente ao bater no topo das bandas de Bollinger, essa linha preta que vocês estão vendo aqui, e o fundo ao encontrar essa parte de baixo das bandas de Bollinger, que é essa região aqui, como aconteceu entre maio e julho, né? A partir dali ele voltou a subir. Quando eu falei das bandas de Bollinger para vocês, ele estava mais ou menos aqui, nessa posição, né? E olha só o que aconteceu, ele mergulhou e encontrou justamente o fundo aqui, a parte de baixo das bandas de Bollinger, o que sinaliza esgotamento, ou seja, devemos ver uma reversão de preço a partir daqui, como aconteceu aqui em julho de 2021. Então, novamente, aparentemente, ele pode estar num fundo do poço e voltando para uma retomada. Se ele fura os 32 mil dólares e, consequentemente, também esse fundo aqui das bandas de Bollinger, muda todo esse contexto e aí sim a gente entra num bear market, num mercado negativo que pode se prolongar por vários meses. Mas isso ainda não aconteceu. O que a gente está querendo ver é algo parecido com o S&P 500, né? O gráfico das ações nos Estados Unidos, que fez isso aqui, né? Lá de 97 para frente. Então, é o mesmo formato atual que a gente viu, né? Ou seja, um M do McDonald's aqui, ele encontra dois topos, faz o M, completa o M ao encontrar um fundo com uma queda de 50%, e a partir dali, como aconteceu lá nas ações americanas, né, a partir de 2009, dá uma mega disparada e rompe esse topo, fazendo esse movimento absurdo que vocês estão vendo aqui no gráfico. Então, esse seria o cenário positivo, esse cenário que eu estou falando para vocês, a gente encontrar um fundo realmente nos 33, e aí ele voltar a subir, como está subindo, né, 37, 40, 69, romper o 69 e fazer a mesma coisa que as ações nos Estados Unidos fizeram de 2009 para frente. Esse é o cenário positivo. Mas se vocês me perguntarem se é o cenário mais provável, eu diria que não, tá? Então, muito cuidado, fiquem atentos aos valores que eu passei para vocês nos gráficos anteriores, porque não parece ser o cenário mais provável, porque se a gente pegar alguns gráficos como esse aqui, que mostra o tamanho das quedas que a gente teve
em cada momento da história, vocês vão notar que essas quedas que nós estamos observando são muito maiores do que as quedas que a gente teve ao longo do ciclo de alta de 2017, que a gente vai usar como referência aqui. Então, a linha preta nesse gráfico é o preço do Bitcoin e essa mancha rosa, ela mede o tamanho das quedas de preço do Bitcoin. Então, essa linha aqui tem 20% de queda, até aqui é 30% de queda, até aqui 40% de queda, esta linha azul 50% de queda, que foi a queda atual. Na verdade, a queda atual está em 52%, tá? Agora, vamos medir essa queda de 50% com o que aconteceu ao longo da subida do ciclo de alta de 2017. Notem que não tivemos quedas dessa proporção. As quedas de 2017, que foram várias, né, mas ficaram sempre entre 20% de queda e 40% de queda. Na verdade, 37%, 38% de queda, né? 20% a 38% de queda. Nós tivemos uma queda de 54% em julho de 2021 e recuperou o preço, olha que legal. E agora tivemos uma queda de 50%, que a gente acabou de passar, 52%. Então, realmente é algo estranho, é algo fora do padrão nos ciclos de alta do Bitcoin e acaba ficando mais próximo dessas quedas aqui do bear market, né? Onde a gente teve 83% de queda em dezembro de 2018, após a alta histórica dos 20 mil dólares, e tivemos uma queda de 74% em março de 2020, naquele auge da pandemia, da crise que a gente está passando, né? Então, são quedas de bear market. Agora, olhem como existe um padrão das quedas irem aumentando ao longo de um ciclo de baixa, né? Então, olha a sombra cada vez vindo mais fundo aqui até chegar no seu auge. Mesma coisa aqui de 2019 até março de 2020. Sombras cada vez mais fundas. Isso não aconteceu ainda no momento atual. Tivemos essa sombra vindo até menos 54% em julho, e essa sombra atual ela veio até menos 52%. Então, ainda estamos fazendo aqui uma reta na subida. Se tivermos uma queda acima de 54%, que levaria o preço abaixo daqueles 32 mil dólares que eu falei para vocês, o que aconteceria seria uma sombra mais funda do que essa de 54%, ficando ainda mais parecido com esses momentos aqui de mercado em baixa, né, em bear market, como vocês estão vendo aqui. Então isso não pode acontecer. Esse 33 mil dólares tem que ser o fundo atual, senão já era, né? Realmente fica muito parecido com esses momentos de ciclo de baixa anteriores. Ainda temos uma chance, mas o negócio não está bonito. E aí entramos nesse gráfico aqui que mede lucro ou prejuízo não realizado pelos investidores. E é um gráfico muito interessante para a gente medir se realmente estamos num bear market. Por quê? Olha aqui onde está esse gráfico, tá? Ele está aqui nesse indicador no 0,32, ou seja, 32,5% dos investidores ainda possuem lucro não realizado. Isso não é muito alto, se vocês considerarem que nesse período aqui, ó, março de 2021, esse mesmo indicador estava em 0,75, ou seja, 75% dos investidores estavam no lucro. Mesma coisa aqui para frente, em outubro, quando bateu em 68% dos investidores com lucro. Então está muito abaixo nesse momento. E quando entra nessa zona aqui, alaranjada que vocês estão vendo, aparenta o início de um bear market, o início de um ciclo de baixa, como aconteceu nos ciclos anteriores. Notem aqui, ciclo de 2013, olha lá, os dois topos acima de 0,75, ou seja, mais de 75% dos investidores no lucro, e um topo mais alto do que o outro, né? O primeiro topo aqui, o segundo topo um pouquinho mais alto. Depois entra nessa zona abaixo de 50% dos investidores no lucro. E aí é a zona laranja, ou seja, estava indicando para a gente o quê? Estamos entrando num bear market, num ciclo de baixa. E aí foi caindo até entrar aqui na zona vermelha, que é quando acontece uma reversão. A zona vermelha, ela é abaixo de zero, tá, galera? Então tem muita queda para chegar lá, tá? Então isso aconteceu em 2013, mesma coisa em 2017, no ciclo de alta de 2017. Notem o que acontece. Quando chega num topo, a gente mais uma vez passou 0,75, ou seja, mais de 75% do mercado
positivo, no lucro, né? A partir dali tem uma queda. Notem o que acontece quando rompe aqui os 50%, né? O 0,5. Entra no início de um bear market. O preço vai desabando, vai desabando, vai desabando. Então é bem parecido com esse momento aqui que aparece amarelado, laranja aqui no gráfico, né? De início de bear market. E vocês reparam também outra coisa diferente, como eu mostrei para vocês tanto em 2013 quanto em 2017, conforme essa seta aqui, cada vez ia tendo mais e mais investidores no lucro. A gente vê esse gráfico formando topos cada vez mais altos. E aqui, o que está acontecendo? A gente teve um primeiro topo aqui alto, né, nos 75% do mercado no lucro, mas o segundo topo, quando na verdade o preço estava mais alto, nos 69 mil dólares, esse topo do indicador ficou mais baixo. Totalmente diferente disso aqui, né? Isso aqui indica um mercado crescente, isso aqui não, ó, indica um esgotamento de mercado, né? Mesmo preços mais altos não estão colocando mais pessoas no lucro. Então isso aqui é uma divergência negativa, mostrando para a gente que a tendência realmente era de queda. Então esse gráfico também mostra para a gente que a probabilidade maior desse momento é a gente estar entrando realmente num ciclo de baixa, né? Um início de um ciclo de baixa. Esse indicador aqui é relativamente novo, eu não vou explicar ele em detalhes porque é algo complexo, vocês podem pesquisar aí, o nome está aqui, mas o que importa para a gente é essa linha preta é o preço, como vocês sabem, a linha azul que vocês estão vendo é o custo, digamos assim, de mercado do Bitcoin, está em 24 mil dólares nesse momento. Esta linha laranja aqui é o que eles chamam de valor justo para os holders, aqueles que seguram Bitcoin realmente, né? E esse valor no momento está em 39 mil dólares. O que eles mostram nesse indicador é o seguinte, quando a gente está num ciclo de alta, como aqui em 2017, o preço fica sempre acima da linha laranja, ou seja, sempre acima do valor que os holders consideram justo. Então ele encontra essa linha, faz ela de suporte e o preço volta a subir a partir daí. Na hora que esse preço cai abaixo da linha laranja, mas acima da linha azul, do valor de mercado, digamos assim, do Bitcoin, né, o valor médio de mercado, o que acontece é que a gente inicia o bear cycle, ou seja, o ciclo de baixa do Bitcoin. E quando rompe para baixo da linha azul, ou seja, do valor de mercado do Bitcoin, é a hora da reversão, ou seja, o preço chega num patamar insustentável, ele precisa voltar a subir a partir daí, tá? Esse caixote vermelho que estão vendo aqui. Então, sempre segue esse padrão. E olha só como isso funcionou a partir aqui de março de 2020, que foi o nosso fundo do poço, né? Onde estávamos abaixo do custo, abaixo da linha azul, reversão, ele volta para cima da linha laranja e aí a gente entra nesse mercado de alta, entramos no ciclo de alta e o preço sempre ficou acima da linha laranja, acima do preço que os holders consideram justo, né? Fez aqui um suporte nesse momento de maio a julho de 2021, que foi aquela queda para os 28 mil dólares, fez o suporte na linha laranja, assim como acontecia lá em 2017 e a partir dali voltou a subir. Qual é o problema? O problema é que nesse momento a gente rompeu para baixo da linha laranja, algo que não acontece num ciclo de alta. É algo que indica que entramos iniciozinho de bear market, de ciclo de baixa, que seria esse período todo entre a linha laranja e a linha azul, que é o custo, né, do Bitcoin. Então, quer dizer, outro indicador mostrando que estamos realmente em bear market, estamos agora num ciclo de baixa. Mas, por enquanto, é só uma pontinha aqui abaixo da linha laranja, tá? É muito pouca coisa, tá? Então, ainda pode acontecer aqui, digamos, uma reversão. Mas o indicador mostra pra gente que é realmente preocupante, parecido com essas áreas laranjas aqui no passado, logo após uma alta histórica, né? E uma entrada aqui nesse ciclo longo aqui de mercado em baixa. Então, resumindo para vocês aqui, pessoal, se parece um urso, anda como um urso e cheira como um urso, provavelmente é um urso. O momento atual lembra muito momentos de bear market, de ciclo de baixa,
anteriores. Não significa que seja algo 100% certo. Como a gente viu no ciclo de alta que acabamos de passar, ele foi bem diferente dos ciclos de 2017 e 2013, pelo menos até agora. Então, um ciclo de baixa também pode ser muito diferente dos anteriores. Como eu já falei aqui no canal, eu não acho que a gente vai ter quedas de, por exemplo, 80%, como aconteceram lá atrás. Ele pode ser menor e menos violento do que quedas anteriores. Não dá para ter certeza, mas que parece, parece. Agora, não se desesperem enquanto a gente não romper aquele suporte dos 32 mil dólares que eu falei para vocês do início do vídeo. Por enquanto, a gente parece estar numa recuperação, nem que seja de curto prazo, né? Pegou nos 33 mil dólares, voltou a subir, estamos nos 37 mil dólares. Tomara que continue subindo, fazendo fundos cada vez mais altos, e aí a gente fica muito mais aliviado. Se romper abaixo dos 32 mil dólares, aí sim é preocupante. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, para receber outros conteúdos como esse. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.